pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o Dr. Paulo Camelo em mais uma transmissão ao vivo, certo? E hoje a gente vai abordar a questão do acidente vascular cerebral. Vamos falar sobre o AVC, tá certo? Então, gente, no caso a gente vai abordar esse tema e eu gostaria já de recomendar esse livro, né, para quem, no caso, eu sou professor. O meu mestrado eu fiz basicamente baseando nesse livro, Acidente Vascular Cerebral, do Hospital Israelita Albert Einstein, tá certo? E aí, gente, no caso, esse livro é muito bom que ele vem trazendo, né, assim, para quem trabalha nessa área, né, uma pessoa que esteja interessada em conhecer melhor, né, mais a fundo a questão do AVC, aí ele vem trazendo aqui bem direitinho, certo? Então, gente, a gente vai abordar aqui no caso, né, essa introdução aqui do livro, que vai uma explanação geral sobre o AVC. E a gente vai começar lendo aqui essa introdução e a gente vai comentando passo a passo, certo? A respeito dessa questão, certo? Vamos ler aqui o início. Ó. O acidente vascular cerebral causou cerca de 5,7 milhões de mortes em todo o mundo por ano, o que corresponde a quase 10% de todas as causas de mortes, né? Se a gente for notar, o que acontece? O acidente vascular cerebral, né, o AVC, ele seria a terceira causa de mortalidade no mundo. E qual seria a primeira, professor? Né? A primeira causa de mortalidade no mundo seriam as doenças cardiovasculares, né, seguidas do câncer, né, e em terceiro lugar o AVC. Quarto e quinto você tem, né, os acidentes automobilísticos, né, e também, né, os homicídios. Então, gente, se a gente for notar, continuando, mais de 35% dessas mortes ocorreram em países de média e baixa renda e um terço em pessoas com menos de 70 anos de idade. Então, o que a gente percebe? Cada vez mais o AVC acomete pessoas mais jovens, né? Isso, antigamente, né, ele acometia mais idosos, né? Mas hoje, se você chega numa unidade especializada do hospital, você vê, né, que ele acomete muitos idosos, muitos jovens também, no caso. Então, em países desenvolvidos, é a segunda causa de morte em homens e mulheres, assumindo um padrão crescente nos países em desenvolvimento, que representam hoje cerca de 2/3 de todos os casos registrados. Estimativas sugerem que em 2020 o AVC será a segunda causa de morte em todo o mundo e estará entre as 5 primeiras causas de incapacidade. Então, quando a gente fala no AVC, o problema não é só a mortalidade em si, mas está focado também em quê, galera? Está focado na questão das incapacidades geradas pelo AVC, né? Isso, por exemplo, a pessoa tem aí uma plegia, uma perda do movimento, né? Uma parestesia, perda da sensibilidade, né? A pessoa tem aí uma amarose, perda da consciência, né? Isso. A pessoa tem aí uma dislalia, que é a dificuldade de pronunciar as palavras, né? A pessoa tem uma disartria, que é a dificuldade de articular as palavras, não é isso? Então, o AVC ele deixa muitas incapacidades no indivíduo, né, a respeito dessas, inclusive até mesmo, né, da negligência, né, em que o paciente ele não se percebe, ele não consegue se colocar, né, se posicionar em determinado, se perceber, se auto-perceber, a questão da própria percepção, né, ela fica afetada devido à negligência, tá certo? Então, vamos agora continuar. Mesmo em redução consistente em nosso meio, nas últimas 3 décadas, a mortalidade pelo AVC e pelas doenças cardiovasculares, como um todo, mostra-se cada vez mais importante, seja pelo envelhecimento da população, seja pela maior cultura das doenças infecciosas, que conferem às doenças crônicas de comunicação não compulsória a grande mortalidade vista atualmente. E o que é isso, gente? Isso significa dizer que quando a gente fala do AVC, né, ele é uma doença crônica não transmissível, né? E se você notar, ocorreu uma transição epidemiológica aí. As doenças infecto-contagiosas deram lugar às doenças crônico-degenerativas, né? Não transmissíveis, como o AVC. E aí, se você for notar falando bem aqui, né, ó, que no caso, né, cada vez mais, né, a gente percebe isso. Pessoas que morriam de cólera, né? Hoje vão morrer de doenças cardiovasculares, né? Então, é nesse sentido. E foi só a transição epidemiológica, professor? Não. Também tivemos a transição de risco, né? Que o risco era simplesmente de micro-organismos e passou a ser
um risco ambiental, social, né? E principalmente pelo modelo de Whitehead, né? E também, gente, se você for notar, né, a transição demográfica, né, do envelhecimento populacional, a população de fato envelheceu, e aí é necessário, né, maior empreendimento, né, por parte da Previdência e da poder dar conta não só das aposentadorias, mas também, né, dos tantos casos de idosos, né, que estão acometidos por diversas comorbidades, tá certo? E falar também da transição da situação de saúde da população, né, que antigamente era focada somente, né, nas doenças em si, e hoje percebe-se que as doenças afetam também o emocional, afetam não só o físico, mas também, né, são influenciadas pelo social, né? Inclusive a teoria do embodiment, né, lá da Espanha, né, ela traz muito disso, Nancy Krieger, né, ela vem trazendo, né, que, né, cada vez mais o social, né, o ambiental, né, até mesmo a postura, né, a questão ergonômica interferindo na saúde do indivíduo, tá certo? Então é isso, galera. Agora nós vamos continuar. A tradução do conhecimento em medidas efetivas para a mudança no tratamento da doença é o principal desafio encontrado hoje na prática médica. Estudos demonstram que conhecimento sobre a doença, né, os procedimentos e as condutas pelos médicos não garantem a aplicação desses conhecimentos durante o tratamento hospitalar e reforçam a necessidade de protocolos gerenciados em prol do melhor tratamento e segurança dos pacientes. E o que é isso, gente? Lá na Espanha, né, a gente teve a oportunidade de desenvolver uma guia clínica, né, para gerenciar, para guiar os profissionais de saúde, né, na utilização, né, no manejo, no caso, né, dos instrumentos, né, em relação aos procedimentos dos pacientes, tá certo? Então, esses protocolos gerenciados, eles são muito importantes, esses guidelines, para que os profissionais se sintam amparados pela questão, né, do conhecimento já preconizado, né? De dizer, na hora que eu vou fazer uma punção venosa, tem que ser nessas etapas desse procedimento. Aí vai lá, dá uma olhada, né, e já reforça mais. Na hora que eu vou fazer uma sondagem, né, aí a pessoa vai e já reforça mais também nos protocolos, nas guidelines. Então, tudo isso você vê, né, nesse sentido, tá certo? Na metade do século XX, o diagnóstico do AVC era, na maioria das vezes, presuntivo, estabelecido individualmente pela apresentação clínica do paciente, não se dispunha de qualquer terapia específica para a doença, ou com nada se conhecia acerca dos fatores de risco para as doenças cerebrovasculares, deixando-se assim, muitas vezes, a doença evoluir em sua história natural, sem qualquer intervenção que pudesse mudar o rumo do acontecido. Ou seja, antigamente, né, as pessoas, elas sofriam de AVC, e por isso ficava, né? Não tinha um tratamento, né, efetivo. Hoje a gente tem lá no hospital a questão do Actilise, né? O que é o Actilise? É o Ateplase, que é o plasminogênio, ativador de plasminogênio tecidular recombinante, né, RTPA. E ele é tão excelente esse medicamento que a mesma hora que o paciente faz uso dele por via intravenosa, né, o profissional de saúde aplica, e o paciente já tem a retomada, né, do seu sentido, da sua consciência, né, tem a retomada aí, né, ele consegue reverter, né, rapidamente, né, as incapacidades geradas, né, pelo problema, tá certo? Então, gente, se a gente for notar, né, desde então, inúmeros estudos com dados epidemiológicos foram publicados, né, os chamados trials clínicos foram incorporados junto com a medicina baseada em evidência, né. Houve o aperfeiçoamento da neuroradiologia, evoluiu o conhecimento do metabolismo e da fisiologia cerebrais, da circulação cerebral, ficou reconhecida a importância da doença cerebrovascular e o seu manejo, né? E aí o caminho percorrido em algumas décadas serviu para nos mostrar que o melhor resultado no tratamento do AVC depende do reconhecimento precoce do início do evento e da introdução de medidas precoces que diminuem os riscos de complicações na fase aguda da doença. Em centros especializados no atendimento ao paciente com AVC, há maior possibilidade de tratamento e reabilitação quando os indivíduos são atendidos na fase aguda, contando com a realização de trombose por via venosa, intraarterial e, mais recentemente, os catéteres para a desobstrução mecânica. O que é isso, galera? A gente fala que a equipe multiprofissional é muito importante, né? Ter aí, né, vários profissionais atuando, né, nessa questão aí, né, do
do AVC, tá certo? E também, gente, se você notar, tudo que você faz, né, ali de atendimento ao paciente, ele é baseado em evidências científicas. Por que quando eu publico um artigo, né, a publicação de um artigo é tão importante? Porque o artigo ele vai orientar o conhecimento dos profissionais, né? Com a educação permanente, a educação continuada, a educação em serviço. E a partir daí você tem isso. Você tem como, né, facilitar o manejo do paciente, não só pelas guidelines, mas também pela publicação de artigos científicos que vão direcionar, né, essa questão, tá certo? E sem falar também, galera, que a medicina avançou muito, né? Hoje nós temos os estentes farmacológicos e não farmacológicos, né? Que vão desobliterar ali o lumen do vaso sanguíneo, né? No caso ali, os vasos sanguíneos cerebrais, como a artéria basilar, a artéria cerebral média, né? Tem a trombectomia, que você faz o procedimento para desfazer o coágulo, né? Tá certo? E é nesse sentido, viu, gente? E pronto. Então, galera, aí era isso que a gente queria trazer hoje para vocês, tá certo? Rapidamente, né? Aí, em poucas palavras, né? O que seria a questão do acidente vascular cerebral. E mais uma vez eu recomendo esse livro, né? Acidente vascular cerebral do Hospital Israelita Albert Einstein, que eu estive lá em São Paulo, esse livro eu comprei lá em São Paulo. E aí vocês vão poder, né, aprofundar mais o conhecimento de vocês nesse sentido, tá certo? Muito obrigado pela participação de todos. Eu gostaria de agradecer a dona Irlene Camelo Mesquita, que está nos assistindo, e tantos outros telespectadores. E, no caso, deixem essa curtida e espero vocês nas próximas transmissões. Valeu, galera. Até mais. Tchau.